Olá, pessoal, boa noite. Chegamos ao nosso quarto dia da sequência de lives. Foram 4 noites bem legais, três, né? A quarta vai ser agora. 3 noites bem legais. Nós estamos aqui na quarta noite, o guarda-chuva para esse papo, a gestão da inadimplência 360 graus. Por que 360 graus? Porque nós separamos. é, Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui, que o filho da mãe fica perturbando. Fechei. Por que que a gente chama de 360 graus? Porque nós pegamos aquilo que permeia a gestão da inadimplência. Eu sempre falo meus cursos, mentorias, já já eu me apresento, cursos, mentorias e treinamentos, que a gestão da inadimplência passa por um tripé, que é uma adequada política de cobrança, um sistema que dê suporte, né, e efetividade às ações de cobrança e gente preparada. Qualquer um desses três, a cobrança e a gestão da inadimplência se torna capenga, não tem como. Eu posso ter gente boa, um sistema legal, se eu não tiver uma política de cobrança que respeite legislação, que seja adequada ao mercado, fica capenga. Eu posso ter uma boa política, mas eu não tenho um sistema legal, mas eu tenho gente preparada, mas falta o sistema, a cobrança fica capenga. E eu posso ter as duas coisas, se eu não tenho gente preparada, também fica capenga. Então, isso foi o que norteou essas nossas 4 noites, né? Então, se você que está assistindo aí não assistiu às anteriores, azar o seu. Vai no link que está aí nos comentários do chat, assiste as primeiras, eu vou fazer um retrospecto bem rápido do que a gente viu, e assiste porque vale a pena. Foram muito produtivas, muito legais. Eu pedi para o pessoal ir fazendo perguntas. Algumas perguntas têm a ver com área jurídica. A Patrícia, que está aqui do meu lado, já já ela vai se apresentar e vai tocar adiante, né? Ela vai responder essas dúvidas. Bom, mas quem sou eu, né? Eu sou Dorival Machado, eu trabalho com cobrança. Na verdade, eu comecei com cobrança em 73. É um monte de gente aqui, com certeza, se não todos, acho que não eram vivos nessa época ainda, não tinham nascido. Eu comecei em 73 em banco, cobrança de banco. Fiquei alguns anos lá, eu comecei como auxiliar de cobrança, passei a chefe de carteiras e tal. Depois eu saí, fui para a área comercial e passei por poucas empresas, porém grandes empresas. Vocês conhecem todas. Eu passei por Volkswagen, eu passei por Laboratório Roche, AgroSéries no mercado rural, Pão de Açúcar, e acabei que em 94 eu saí da última empresa, Laboratório Roche, e montei a consultoria, que é a DMC3 Consultoria. Então, desde 94, eu venho trabalhando com a consultoria e prestando serviços para uma série de coisas, mas com bastante foco em gestão da inadimplência. Tenho uma experiência bastante grande com instituições de ensino, porque foi alguma coisa que, quando eu comecei e a Patrícia tem uma boa experiência nisso também, depois ela fala, quando eu comecei a trabalhar com inadimplência, a área educacional é uma área que ela tinha problema e ela continua tendo problema. Porque, na verdade, é uma área que você não pode suspender o serviço. Você está lá no colégio, você está na faculdade, você não paga, a faculdade não pode te impedir de entrar, o colégio não pode deixar de dar aula para o seu filho. Então, conclusão, quais os mecanismos que uma escola, que uma área educacional precisa fazer uso para obedecer à legislação e ainda assim conseguir lidar legal com a inadimplência. Isso me fez ficar nessa área e prestando serviços para outras também. Já trabalhei para banco, para operadores de telefonia, para empresas, eu tenho algumas aqui, inclusive, assistindo SAS, né, com software, com serviços e tal. Então, enfim, a partir de 94, a gente começou nessa área e foi embora. Com o tempo, eu acabei escrevendo 2 livros que têm a ver com o assunto. Um chama-se Redução da Inadimplência no Setor da Educação. Então, é um livro que fala de políticas, procedimentos e contratos, confissão de dívida, voltado para a educação, né? Se alguém aqui, eu vi que tem gente aqui inscrito que é da área da educação, tiver interesse, vai lá na Hotmart,
procura lá Hotmart, Dorival Machado, você vai achar todos os meus livros e meus materiais lá. E depois eu escrevi um outro livro, porque era uma carência que eu sentia. Fala-se muito de procedimentos, de processos, mas não se fala de pessoas. E aí eu escrevi um outro livro chamado Em Busca da Inadimplência Zero, focado nas pessoas, né? E aí, enfim, eu fui trabalhando e estamos aí até hoje, né? A nossa ideia com esses 4 dias, essas 4 noites, é que você tire proveito delas, né? Eu falo isso em todas elas, então é a quarta vez que eu estou falando. Tire proveito, quem não assistiu, vai lá e assiste. Outra coisa que talvez você não tenha ouvido, porque você não assistiu às anteriores, existe um diagnóstico gratuito que eu disponibilizo. Basta você entrar no link que está aí no chat, você vai preencher algumas perguntas lá e eu vou te mandar um diagnóstico gratuito. Claro que ele é um diagnóstico preliminar, porque eu não tenho tanta informação assim, mas ele tem lá umas 15 perguntas, vem respondendo, eu vou te mandar um diagnóstico. Com certeza você pode tirar proveito disso na sua gestão aí. Deixa eu ver o que mais que eu anotei para não esquecer. Diagnóstico, já falei. Tá. Bom, falei na aula anterior de um projeto diferenciado que a gente iria lançar. Então, eu continuo assim, é um projeto diferenciado, eu vou falar no detalhe, no final desta nossa aula, é diferenciado, não tem nada no mercado, mas é um negócio que está bem legal, que está destinado a quem estiver aqui, ou quem quiser entrar, enfim, depois eu falo mais. Então, assiste aí, porque se você ficar até o final, não vai comprar nada, mas tem bônus. Então, você vai ter bônus aí, e se você comprar, vai ter mais bônus ainda. Então, fica até o final. Na aula anterior, depois de sistemas, que foi a aula 2 que nós falamos, conversamos com o Marco da Caltech, ele falou o que o sistema de cobrança precisa ter para ser um sistema efetivo, o que o sistema tem que me dar de relatório, como é que a inteligência artificial nos auxilia nesse sentido. Foi uma aula bem produtiva também, o pessoal participou legal. E na última aula que eu dei semana passada, a terceira, eu falei sobre pessoas, né? E aí eu falei, bom, eu até, para não esquecer, anotei aqui, eu falei sobre o que é que mudou no mercado, nos últimos 12 meses em termos de gerenciamento de pessoas na área de cobrança. Não vou falar não, você vai lá e assiste, mas eu comentei na última aula. Eu falei das competências que perderam força nos últimos 12 meses para as equipes de cobrança. O que perdeu força? E o que está em crescimento? Que tipo de competências estão em crescimento para que a sua equipe, você que é um gestor que está aí nos assistindo, que é um coordenador, que é um gerente, que é um supervisor, que competências o teu time tem que ter partindo de um ano para cá, sabe? O que é uma equipe de alta performance? Então, falei o que é uma equipe, falei quais são os elementos que compõem uma equipe de alta performance. Então, eu sugiro, se você é um gestor, se você é um comandante de equipe aí, que você assista a aula anterior. Se não quer assistir nenhuma das outras, não assiste, mas a anterior você deve assistir, que eu falo sobre pessoas. Eu falo como você montar uma equipe de alta performance. Eu falo da capacitação contínua em quê? Dou exemplos de como é que você tem que capacitar o teu time. Falo de plano de desenvolvimento para essas pessoas, né? E falo do papel da liderança, o seu papel, que é um líder de time. Então, isso foi os nossos 3 dias, né? Eu vou agora abrir um compartilhamento de tela para passar rapidinho algumas coisas e aí eu passo a bola para a Patrícia e a gente vai junto conduzir aqui, tá? Tem algumas coisas que eu preciso mostrar para vocês. Tá compartilhado, né, Patrícia? Me baliza aí. Tá? Beleza. Assim, Tá bom. Então vamos lá. Eu quero convidar vocês também para conhecerem esse site, gestãodainadimplência.com.br. Ele é um site que está indo para o ar, é um site onde você não é mais um site, é um site onde você vai ter curso gratuito, curso pago, artigos, tudo focado em gestão da inadimplência. Tá? Você vai ter livros físicos, você vai ter e-books gratuitos, você tem podcasts, você tem webinars,
tá? Então, a gente está finalizando, botando ele no ar para vocês. Entra lá, você vai ter sempre material, tem pessoas contribuindo, a Patrícia participa, a Patrícia fala, a Patrícia tá lá, o Marco da Caltech, que esteve com a gente falando sobre sistema, está lá também. Então, você vai ter nesse site assuntos ligados à gestão da inadimplência. Se você trabalha na área, você tem um ambiente aí para você se aprofundar, né? Ah, já falei, política de cobrança, já comentei, foi o primeiro dia. Eu quero falar rapidamente para vocês, para que a gente contextualize, eu não vou entrar no detalhe, porque eu não vou dar de novo a aula que eu já dei lá na primeira. Quais são as tendências que estão redefinindo o setor? Tá? O setor de cobrança. Tendências 2025. Coisas que já estão acontecendo e coisas que vão acontecer com mais profundidade. Vamos lá. Algumas coisas. A inadimplência, a gestão da inadimplência, ela está mudando. A forma de gerenciar a inadimplência está mudando. Ela vai além de números. Já. Mas quanto a inadimplência da empresa? É 7%, 8%, 10%, 12%. Isso é uma coisa. Mas a gerenciar a inadimplência hoje vai além disso. Ela hoje reflete comportamentos, ela reflete o contexto econômico, ela reflete o relacionamento com o cliente. No meu Instagram, vou até aproveitar, nem lembrei de dar ele aqui, é @Dorival Machado DMC3, que é a nossa consultoria. Se você entrar no meu Instagram, tem um monte de vídeo. E um vídeo que eu gravei agora, recentemente, tem mais de 20 mil visualizações. Um vídeo que eu falei sobre o impacto da Selic, né? A Selic foi para 14,25%. Né? Eu não sou economista, mas trabalho com inadimplência, então tenho o dever de saber algumas coisas. A Selic foi para 14,25%, significa o seguinte: o juro ficou mais alto, aí quem precisa de dinheiro vai pagar um juro mais alto, o banco vai ser mais exigente para emprestar dinheiro, certamente o banco, para te emprestar dinheiro, ele precisa ter certeza que você não precisa, eu sempre brinco com isso, ele te empresta quando ele tem certeza que você não precisa, porque se ele tiver certeza que você precisa, é difícil ele te emprestar, né? O banco, ele vai ser mais exigente, as empresas estão. Eu falava ontem com algumas pessoas, está assim, um compasso de como é que será que vai ser, né? Vou investir, não vou investir? E aí o cara segura um pouco. Quando o cara segura um pouco, a atividade econômica fica um pouco estagnada. Ela não precisa cair, não precisa crescer, mas se ela estagnar, o que vai acontecer? De repente, eu não preciso ter mais 80 caras, 1.000 funcionários, 500 funcionários, para entregar o que eu entrego. De repente, eu consigo fazer com um número menor. Conclusão da história, começa a sobrar gente no mercado. Se começa a sobrar gente no mercado, esse pessoal começa a ter dificuldade de pagamento. Então, há uma tendência, é o que eu falo, a tendência da inadimplência de agora para frente, ela pode não explodir para cima, mas ela deve sofrer um crescimento. E aí cabe a você, que é principalmente um gestor que está aqui assistindo, utilizar recursos, de todos os recursos que você puder, à mão, para poder equilibrar esse negócio, para a sua empresa se tornar competitiva. Porque às vezes a empresa tem inadimplência lá fora, falta grana porque está lá fora, ela não tem dinheiro para investir, para comprar uma máquina, para fazer um galpão. Conclusão, ela perde competitividade. Tá? Então, quais são esses pilares de tendências? Vamos lá, vou falar um por um aqui rapidinho. A automação e inteligência artificial não é novidade, já está aqui, só que a velocidade com que essa benedeta inteligência artificial vem se aprimorando. Hoje eu recebi um vídeo e falei, meu Deus, o cara publicou um vídeo dizendo o seguinte, eu estou ficando doido. Ele falou, eu peguei, fiz um rabisco, e ele mostrou, ele falou, eu fiz um rabisco num guardanapo, não dá nem para ver direito. Aí falei, GPT, analise isso aqui, me manda isso aí em formato de uma figura, de uma foto para eu usar num criativo meu. E aí ele mostrou o resultado. O negócio parece que tinha sido feito por fotógrafo profissional. Ele falou, então esse negócio está assim, de aterrorizar a velocidade com que isso está acontecendo. Na cobrança, o que acontece? A gente tem as IAs, você pode utilizar IA de tudo quanto é tipo, para poder atender
diferentes tipos de inadimplentes com perfis diferentes por categoria, por tempo, de até 30 dias, 31 a 60, 61 a 90, acima de 90, quem está protestado, quem está negativado, a IA pode fazer tudo isso para você. Outra coisa, a análise de dados. Então, a gente tem hoje um volume de informação muito grande. Hoje você consegue o quê? Até prever comportamentos, prever riscos com mais precisão do que a gente tinha 2 anos atrás. Você consegue fazer relatório preditivo, segmentação, para orientar decisões estratégicas, sabe? E isso tem uma ajuda a reduzir aí os riscos, né? Outra tendência, a experiência do cliente. Daqui a pouco a Patrícia vai falar disso. Eu nem combinei isso com ela, hein, Patrícia? Só que, o que acontece? Eu vou falar por... Até 1 ano atrás, tinha um monte de gente que era... Até falei isso na minha aula de semana passada, minha terceira aula, quando eu falei de pessoas. Você tem que meter pressão no cara, bota pressão no cara que ele paga, mete pressão no cara que ele paga. Hoje, as empresas estão bem preocupadas com isso. Então, até preocupadas por questões jurídicas. Então, mudou muito o foco. Hoje, a cobrança que está em alta é mais humanizada, né? Não vou entrar nessa seara, mas é o que se fala muito. Então, é oferecer o quê? Soluções flexíveis, que caibam no bolso daquele cara. E não é eu ficar dando paulada nele e forçando a barra, porque senão ele vai espanar de tudo quanto é jeito, né? Outra tendência é a integração dos canais, sabe? A gente hoje começa a saber o que funciona mais na cobrança. Pô, determinado perfil de cliente eu cobro por WhatsApp. Determinado perfil de cliente, o WhatsApp não me dá resultado. Talvez eu tenha que mandar um e-mail para esse cara. Então, você começa a ter resultado por canal e integra canal. Você consegue fazer uma regra de cobrança que dispara e-mail, que dispara um WhatsApp, que manda um SMS, que eventualmente um chat, um robô vai ligar. Então, enfim, hoje o cliente escolhe como ele quer interagir. Olha quanta maluquice está acontecendo, né? Isso leva ao quê? Uma hiperpersonalização ou superpersonalização. Quer dizer, com esse volume de dados, é possível você adaptar a linguagem para determinados canais. Então, para um canal eu falo de um jeito, para aquele perfil de cliente que eu trato por e-mail eu falo de outro, e assim vai. A personalização está em alta e vai caminhar cada vez mais. Não podemos deixar de falar, né, que temos que seguir as regras de compliance e sustentabilidade, a transparência, a ética, né, a obediência à legislação, isso não é minha seara, depois vocês vão ouvir mais. E, por fim, a educação. Eu sempre falo e sempre falava nas minhas apresentações, Vicky, seja em curso, seja em mentoria, treinamentos, que a gente precisa educar o cliente, educar o inadimplente. Porque toda vez que a gente cede em algum momento, a gente pode estar criando um monstrinho. Tem até um artigo meu sobre isso. Eu cedi em um determinado momento, ele gostou e daqui a pouco ele quer repetir a mesma coisa. Então, a gente precisa o quê? Educar. Então, algumas empresas já estão fazendo isso. O que ela faz? Ela manda um e-book, ela manda um vídeo para ajudar o cara a se compor. Porque eu preciso desse cara gastando, eu preciso desse cara meu cliente. Então, o grande desafio é cobrar o inadimplente e manter o cliente, sempre. Claro que alguns eu quero me livrar, mas é a menor parte, né? A maior parte paga. Então, por que eu passei essas tendências para vocês e falei? Eu falei na primeira aula com mais profundidade. Aqui é só para você pegar o contexto. Porque a tendência, ela cria uma oportunidade, né? A gestão moderna da inadimplência, ela cada vez mais, eu sempre falo, a cobrança está cada vez mais inteligente. Quer um exemplo? Vai agora, entra no site da Serasa, todo mês a Serasa publica um relatório da Inadimplência Brasil. Aí você vai lá e olha qual é o estado mais devedor. É o Amapá, né? Tem 60 e tanto por cento, se eu não estou enganado, acho que é 60 e poucos por cento da população está devedora. Quando eu falo devedora, é devedor inadimplente, há mais de 90 dias. Aí o relatório da Serasa, ele diz assim, mulher 50,7, se eu não estou enganado, ou 50,3, é uma coisa assim, são mulheres.
e 40 ponto qualquer coisa, 49 ponto pouco são homens. Então, a mulher compra mais, ela é mais inadimplente. Aí vem o que eu falo da cobrança inteligente. Ah, tem mais um detalhe. Se eu olhar nesse relatório da Serasa, ele te fala a inadimplência por faixa etária. Então, por sexos, gênero e também por faixa etária. E aí eu te falo, cobrar uma pessoa com 20 anos é diferente de cobrar uma pessoa com 60. Cobrar uma pessoa de 20 é diferente de cobrar uma pessoa de 40, que é uma das faixas que a Serasa ela distribui, ela fraciona. Cobrar homem é diferente de cobrar mulher. Olha quanta coisa diferente está em jogo, e é por isso que a gente hoje tem que usar tudo isso, e por isso que eu falei anteriormente no volume de informação que a gente tem. Tá? Bom, já foi sistema, já foi tecnologia, já falei de pessoas, já falei tudo isso agora. Até onde a gente falou está aqui. Né? Até o item 7 a gente já foi. E agora a gente vai entrar num item bem legal, que é a questão da legislação aplicada à cobrança. Né? Então, a Patrícia eu vou fazer umas perguntas, outras ela vai abordar por ela mesma, uma coisa vai puxando a outra, né? E a gente vai trocar ideia sobre essas implicações. Agora deixa eu interromper aqui o compartilhamento, voltamos aqui. Patrícia, se apresenta para o povo aí. Boa noite a todos. Boa noite, Dorival. Obrigada pelo convite. É uma satisfação esse reencontro, retomar um assunto que nós sempre conversamos. E, embora tenha tanto tempo que a gente trate desse assunto, ele continua sendo sempre muito atual e muito necessário, né? Eu não vejo muitas diferenças nas dores das empresas com relação ao tema recuperação de crédito, evitar que sejamos empresas que sofrem ainda com endividamento, embora já há algum tempo a gente trate desse assunto, porque as maneiras de trabalhar com serviços e produtos, em algumas situações elas mudam, mas os recursos que a gente tem à disposição nem sempre foram evoluindo ao longo do tempo como nós gostaríamos. Temos uma demanda maior, mas o nosso comportamento, em alguns casos, não cresce na mesma proporção. Eu falo disso porque eu não vou entregar a nossa idade aqui. Se você quiser entregar a sua, você vai entregar, eu não vou entregar a nossa idade. Mas é um assunto que a gente realmente já conversa há muitos anos, né? Tanto quando se trata de escolas, como também de outras empresas, em todos os ramos possíveis a gente trata desse assunto. Então, eu vou acrescentar um dado aqui na minha cabeça. Em 2008, você começou a advogar para mim naquele processo contra aquela empresa, que eu não vou citar o nome aqui. Isso, não 2008, né? Então já cite são para não termos problemas. 17 anos, né? Pelo menos, a gente já falava antes, né? Não foi aí que a gente se conheceu, a gente se conhecia Pois antes. é. Eu pedi para você não citar a idade, você Mas já eu não deu um falei a idade. spoiler O aqui. pessoal faz conta aí, eu não falei nada. Ô, Pois Patrícia, é. deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que pode ajudar. Eu estou com outro computador aberto aqui, gente, porque Perfeito. várias pessoas fizeram perguntas. Uma das coisas que eu falo muito nos meus cursos, nos meus trabalhos, que a- existe a questão de entender que aquela cobrança foi abusiva, é abusiva. Então, e a gente sabe que, tendo o Código do Consumidor, tem lá você, melhor do que eu para falar disso, tem lá dois artigos que falam, só dois, né? Se eu não estou enganado, que falam sobre essa questão de cobrança abusiva e tal, exposição ao ridículo. Como que está isso, sabe? O que caracteriza hoje? Porque uma coisa, o Código do Consumidor é lá de trás, né? De 90. Depois ele vai tendo sei que me fala na área jurídica aí, vai tendo essas mudanças e tal. Mas hoje, pensando no hoje, o que que é abusivo, por exemplo, na cobrança? Dá um exemplo para o pessoal aí. O que Perfeito. poderia ser uma cobrança abusiva, por exemplo? Eu vou te responder isso trazendo um pouco da experiência dentro da advocacia e até vou um pouquinho atrás, né? Um pouquinho ali no começo. O fato de ter conseguido atuar dentro do ramo de cobrança, de recuperação de crédito
até na fase mais simples, né, ali dentro do campo manual, onde você capta os dados do cliente, onde você entende qual é o produto que está sendo vendido ou o serviço, onde você entende a necessidade dessa dinâmica, me permitiu entender realmente qual é a questão da abusividade, quais são as reclamações que as pessoas que compram de alguma empresa em específico têm e por que o Código de Defesa trouxe uma proteção com relação a isso, tá? De maneira resumida, a resposta para a tua pergunta é a seguinte: qualquer, qualquer forma de cobrança que seja vexatória, seja humilhante, que seja excessiva, que seja, em termos populares, grosseira, rude, inadequada, ela é excessiva e abusiva. Existem inúmeras ferramentas dentro do nosso ordenamento jurídico que são autorizadas, que são permitidas para o uso na recuperação do crédito. Hoje, mais do que nunca, nós temos ferramentas e automações à disposição que nos permitem manter o contato e ter um bom relacionamento, inclusive, para continuar trabalhando as negociações, mas a agressividade, o uso de um impacto onde você utiliza a agressão à dignidade do ser humano, ela é totalmente banida, não só pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, como pela Constituição. Artigo 5º é claro com relação à preservação da dignidade humana, é o princípio de todas as coisas, eu não preciso nem me ater somente ao CDC ou ao Código Civil. Se eu tiver dúvida com relação à minha prática de cobrança, eu tenho que lembrar de um único artigo, que é um dos incisos da Constituição, artigo 5º da Constituição, que fala sobre o direito à dignidade humana. Então, se você pensar com bom senso, mesmo sem conhecimento jurídico, pensando naquilo que te ofenderia, né? Eu vou trabalhar com as questões mais simplificadas aqui, tá, Dorival? Porque eu sei Uhum. que para você um fator pode ser ofensivo e para mim outro não. Mas se a gente pensar, por exemplo, que o uso de um linguajar inadequado, expressões chulas, não se encaixa dentro de um aspecto de cobrança que é aceitável, né? A gente trabalha aqui, então, com uma cobrança abusiva. É um dos fatores que a gente pode exemplificar como algo que o próprio Código, né, de Defesa do Consumidor tentou trazer como proteção aí para qualquer pessoa. É aquela coisa que a gente aprende lá na terceira série. Quando eu entendo que o meu direito só vai até onde eu não estou ofendendo o direito do outro, independentemente da situação. Ele deve, mas eu não posso extrapolar. Eu perco a razão no momento que eu passo o limite, porque eu tenho outras ferramentas, eu tenho outros meios para resolver questões como essa, como, por exemplo, iniciando com um bom cadastro, iniciando com a coleta adequada de dados que possam viabilizar a minha recuperação de crédito, manter uma equipe ativa que realmente faça um trabalho de conscientização para evitar o superendividamento dentro da minha empresa, identificar por que, de repente, em alguns períodos sazonais essa inadimplência é maior, ou se o meu produto ele capta uma clientela que tem essa característica, ou se, de repente, a maneira como a minha oferta é colocada tem dado abertura para que essa pessoa se sinta à vontade para dever para a minha empresa e não para outras. Então, um estudo dentro do meu cenário comercial, dentro da minha atividade econômica, também beneficia para que eu possa otimizar o uso das minhas ferramentas sem precisar ferir o Código de Defesa do Consumidor e, acima de tudo, a Constituição Federal, né? Outro dia, Patrícia, eu vi um caso. é, o cara foi até engraçado, né? Porque o, o cara ali, o cara ligou para cobrar lá e a pessoa atendeu e falou assim, mas faz uma hora vocês me ligaram, né? Vocês estão me ligando de novo. Aí a menina falou assim, não fui eu que liguei, foi a outra. Ele falou, tá, mas uma hora atrás vocês me ligaram e eu falei que eu não tinha condição de pagar nesse momento. Você acha que uma hora depois eu arrumei condição para pagar? Foi até engraçado, porque ele pegou e falou assim, pô, você está achando que eu sou garota de programa? Há uma hora atrás eu não tinha dinheiro, agora eu tenho. Então,
É engraçado por um lado, e por outro, eu penso aqui comigo, acho que você poderia ajudar nesse sentido. Porque eu li alguma coisa também, não sei se chegou a ser jurídica, que falando que existia, não sei se é proibição ou uma limitação, sabe, de número de vezes que você pode ligar para o cara durante um dia. Tem alguma coisa assim? Eu não sei se eu vi isso em algum lugar. Você sabe de algo parecido? Sim, nós não temos um rol taxativo que determina quantas vezes eu posso mandar mensagens ou quantas vezes eu posso encaminhar um SMS ou quantas vezes eu posso ligar para um cliente. O que eu tenho é ainda a utilização da jurisprudência, o bom senso de cada um, embora a gente tenha perdido a mão nesse quesito há muito tempo. Por quê? Hoje, como você mesmo já colocou em outras aulas anteriores, e é um assunto que a gente sempre comenta também nas nossas discussões técnicas, hoje nós dispomos aqui da automação para as descagens rápidas, né, dentro das empresas de gerenciamento de cobrança. Nós também temos aí a possibilidade do autoatendimento através da IA, que depende, obviamente, da nossa provocação, mas nós temos inúmeras outras ferramentas que, mesmo que você não tenha contratado com uma determinada empresa, você tem a perturbação no seu dia. Eu coloco como perturbação porque realmente tem sido a maior parte das queixas hoje. Por que a gente fala disso? E aí, se eu me estender um pouco sobre esse assunto, nós falaremos aqui uns 3 dias sobre a Lei de Proteção de Dados Pessoais, tá? Eu vou pincelar esse assunto porque ele é bem importante, Dorival. Te peço licença para fazer um parêntese aqui no assunto, porque os dados pessoais hoje são considerados o novo ouro, tá? Uma das coisas mais valiosas que nós temos no mercado hoje são dados pessoais. Toda empresa, todo empreendedor sabe muito bem o quanto custa captação de leads. O que são leads? Nada mais do que dados ricos em possibilidades para venda de qualquer produto ou qualquer serviço. Nós nunca estivemos tão expostos como atualmente, embora tenhamos uma lei específica para proteger. Para deixar claro, qualquer dúvida que tenha a respeito da proteção de dados pessoais, a Lei de Proteção de Dados Pessoais, ela protege dados pessoais da pessoa física, tá? Ela não protege os dados pessoais da pessoa jurídica. Todavia, o que nós temos é que toda empresa, a maior parte delas, tem um dono, que é a pessoa física. E na gestão dos dados, a gente acaba extrapolando na captação e também no tratamento desses dados, tá? É, Quando você contrata uma empresa de automação, ou quando você contrata uma empresa gestora, ou contrata um programa específico que faz isso através de inteligência artificial, ele não tem essa personalização na maior parte do tempo, humanizada, que se preocupa em saber se ele está ou não incomodando ou te causando algum tipo de transtorno, se ele vai atrapalhar o seu trabalho, a sua rotina, ou o sono de alguém que de repente trabalha no turno noturno, enfim. O que eles têm feito é tentado observar o mínimo possível dentro do cenário que a lei estabelece, por exemplo, um controle em quais horários eu posso abordar alguém para trabalhar, que é algo que a gente já falava muito tempo atrás, até para quem faz a cobrança manual, né? Eu posso ligar à noite para alguém? Ah, não é que é proibido ligar à noite. Se você tem alguém que só está só tem disponibilidade em um determinado horário, que é pós-expediente comercial, de repente das 8 às 17, 18 horas, naturalmente você vai ter condições de fazer uma cobrança dentro de um horário razoável. O que eu não posso, de repente, não é aceitável, não é compreensível, a não ser que você tenha uma boa justificativa até no caso de uma ação judicial, explicar o porquê que você faz uma ligação ou encaminha mensagens às 2 da manhã, às 3 da manhã, às 4 da manhã, dispara automação para cobrança. Eu tenho a resposta para isso e acredito que a maioria das pessoas sabe exatamente por que isso acontece. Porque o perfil de algumas empresas é de trabalhar com a cobrança de maneira incômoda, que cause mesmo um desconforto. E eu não sei se houve um estudo para optar por esse pacote de serviço, para dizer que ele é efetivo. Olhando do lado jurídico, né, onde eu tenho trabalhado com a prevenção da empresa, assim como eu tenho também trabalhado, de repente, como delegado na questão da Lei de Proteção de Dados,
E até mesmo ouvindo a reclamação da pessoa física, que é abordada com frequência, nós estamos no momento mais exposto e no momento mais estressado da humanidade. Então, olhando para todo esse cenário, para aquilo que eu tenho aqui hoje de experiência, posso dizer para vocês que não é a mais eficiente das cobranças trabalhar com a automação sem um estudo de caso e sem que ela tenha um objetivo final razoável. Acredito que, na verdade, ela vai fazer que você. É um investimento vazio. Se você só trabalhar com ela, pode ter um retorno, mas esse retorno não é um retorno eficaz, tá? Isso eu tenho notado. Porque as Tá, pessoas talvez a ligam longo pedindo para a prazo, né, gente. digamos assim, né? Se você pega alguém que realmente odeia ser cobrado, alguém que. A questão da ligação das mensagens traz um desconforto muito grande, muitas vezes ele paga até o que não é devido, tá? Eu tenho clientes que têm esse cenário, tenho donos de empresas com os quais nós conversamos, que deixam isso claro. Falam, às vezes até eu nem olho o que tem, eu nem entendo exatamente o que é, mas para parar o incômodo da quantidade de ligações frequentes, às vezes não tem um intervalo nem de 3, 4 minutos entre uma e outra, e isso é normal, é comum, e porque às vezes eu não tenho informação e nem tempo para administrar essa situação, eu acabo pegando o que tem ali de boleto ou o que a pessoa está falando, ou peço para um secretário, alguém que tiver ali à disposição, efetuar um pagamento. Só que quando a pessoa para analisar essa abordagem, se ele pagou algo indevido ou pagou a mais, obviamente ele tem um recurso para utilizar contra a empresa que utilizou essa ferramenta, que é buscar ajuda no judiciário. Isso vai trazer transtornos maiores no futuro, porque a gente hoje tem, inclusive, judiciário antes da vigência da Lei de Proteção de Dados, já utilizando essa lei como um embasamento para aplicar algumas penalidades dentro, do quesito dano moral, tá? Na época não era sobre aquilo que a lei estabelece como multas e penalidades especificamente inseridas na LGPD. A partir de 2023, nós passamos a ter, então, a implantação das penalidades, a fiscalização pela ANPD e outros acompanhamentos por inúmeros profissionais que foram crescendo junto com essa lei que é nova, derivada da GDPR, que é uma lei europeia, né? Nossa lei, ela deriva diretamente de uma lei europeia, e nós estamos engatinhando dentro desse cenário, mas dentro do judiciário elas têm realmente aquecido as teses com relação aos danos morais. E o Você que a tem gente algum percebe, caso, Patrícia, você especificamente, tem algum sim, caso teu tenho, específico de dano moral em cima disso? tenho um caso, É. sim. Tenho. Só não vou poder citar para vocês o nome dos Não, envolvidos, porque nós temos a questão aqui da proteção e a questão ética. Eu, mas é, obviamente, não é, posso é de dizer vazamento não. de dados? Vazamento de dados. A empresa disponibilizou os dados para uma empresa terceirizada que faria a recuperação de crédito. Não houve a adequação à LGPD conforme lei, né, estabelecia. Olha, a partir de 2023 é necessário que todas estejam adequadas, que você tenha um delegado, que você tenha um canal de comunicação próprio, que você tenha um termo de proteção, que você tenha as informações sobre os cookies, sobre quais são as finalidades do uso dos dados, né? Isso é uma coisa que as empresas, poucas têm se ajustado. Por exemplo, eu tenho uma empresa pequena e eu faço tratamento de dados. Se um dia eu quiser trabalhar com a automação, obviamente o meu cliente tem que tomar ciência de onde eu vou usar os dados dele, tá? Hoje é obrigatório que qualquer empreendedor, qualquer empresa, qualquer pessoa que venda produtos e serviços e trate dados pessoais, ele informe ao seu cliente de que maneira ele vai utilizar esses dados, se ele vai fazer uma transferência internacional de dados, e as pessoas falam, não, mas eu não mando para o exterior. E às vezes você nem sabe, mas manda. Por quê? Porque a gente utiliza nuvem. Nós utilizamos inúmeras ferramentas que são internacionais. Então, os dados, quando são inseridos dentro dos sistemas de computador, dentro dessas gestoras que nós trabalhamos, eles são disponibilizados para o exterior. E aí, se você não tem ciência disso, ou não tem um departamento de TI, se você não se preparou, ou se buscou uma assessoria jurídica que não tenha especialmente conhecimento dessa lei, pode ser que você não esteja adequado como deveria.
E aí, o que aconteceu nesse Patrícia, caso foi, deixa eu te ajudar no raciocínio também. É que eu estou aqui, eu não quero perder essa pergunta. E aí, de repente, eu acabo esquecendo. Mas a empresa que vende um serviço, por exemplo, tem um contrato, né? E ela tem como prática, por exemplo, o uso de uma empresa de cobrança, o uso de um advogado, de um escritório da Patrícia, por exemplo, como recurso. Esse contrato, ele tem que prever isso? tem que prever. Nós temos algumas questões aqui que precisam ser colocadas. Eu disse para você que esse tema LGPD ele traz muitas dúvidas e ele faz fervilhar a mente mesmo, tá? Porque Uhum. ele é base hoje para isso que a gente está fazendo aqui. O que acontece? Como empresa, posso cobrar qualquer pessoa, posso usar os dados dela para cobrar, tá? Se eu vendo um produto, eu vendo advocacia, eu vendo assessoria, eu vendo a minha atuação no contencioso, enfim. Quando eu faço contrato, eu faço tratamento de dados. Então, eu recepciono os seus dados Dorival como meu cliente, pessoa física, e dentro do meu contrato eu já tenho algumas cláusulas onde eu informo você de que maneira eu vou usar os seus dados. Eu não preciso do seu consentimento para usar os seus dados. Patrícia, como advogada, não preciso do seu consentimento. Por quê? Eu tenho legítimo interesse para a utilização de alguns dados seus. Então, dentro da minha exploração comercial, dentro daquilo que eu tenho para oferecer como advogada, eu tenho justificativa para captar e tratar dados pessoais seus. Só que eu não posso exceder esses dados. Por exemplo, eu não posso pedir para você, Dorival, que me passe, por exemplo, qual é o seu credo, é, a religião que você hoje profetiza. Eu não posso exigir que você me diga qual é a sua cor preferida, se você tem um partido político, de preferência. Eu não posso exigir que você me diga qual é a sua opção sexual, porque essas informações que são dados pessoais, e as pessoas ignoram muito esses pontos, eles não são necessários para aquilo que eu vou te oferecer como advogada, né? O que que eu preciso hoje para te atender como advogada? Eu preciso dos seus documentos, RG, CPF, um endereço, que são coisas que eu vou operacionar dentro de uma ação, né, de uma proteção a um direito seu ou numa defesa. E aí, com base nisso, eu tenho legítimo interesse para a utilização desses dados. Eu não teria que justificar para a lei o porquê captar esses dados pelo que a lei de proteção aos dados me fala sobre o legítimo interesse. Porém, se eu pegar os seus dados e disser eu não quero cobrar o Dorival, ele está me devendo, eu vou otimizar essa cobrança. Eu vou mandar para uma empresa terceirizada. Para que eu faça isso dentro do meu contrato, precisa haver uma previsão de que eu posso encaminhar para terceiros contratados os seus dados e utilizar para isso. Se eu sou uma empresa que vende para você automação e marketing digital, eu preciso dizer que eu vou usar os seus dados para vender para uma outra empresa ou para disponibilizar para uma outra empresa que tem produtos que são do seu interesse, porque eu captei informações do seu interesse. E a gente todo o tempo é abordado através do Google, enfim, de inúmeras plataformas. Até as pessoas brincam, né? A gente é monitorado o tempo inteiro. Você fala sobre um produto e está Ele desligado o seu aparece. celular, daqui a pouco aparece. É a questão do algoritmo. Isso não é magia, gente. É questão de tecnologia, juridicamente falando. Existem Ela ouve. limitações para Exatamente, nós temos limitações para isso, e inclusive inserir aquele termo aceito ou não aceito automático dentro das nossas páginas não atende à legislação como a maioria das pessoas entende que, eu já coloquei lá um pop-up que eu coloquei um aceito e está tudo certo. Mas assim, a que se refere aquilo? Qual é a minha política? O que realmente eu vou fazer com esses dados? Então, uma das principais coisas, quando a gente vai falar de cobrança e tudo mais, eu preciso voltar para esse primeiro momento do meu relacionamento original com esse cliente, de como eu iniciei esse relacionamento, de que maneira eu me expus como empresa, como prestador de serviço, como entregador de um produto, qual é a minha fidelidade, a minha honestidade nesse momento, se eu já informei. Porque aí eu posso ter um cadastro robusto, e de fácil uso. Se eu não tiver, o que eu vou fazer? Eu vou usar outros sistemas de automação que vão me trazer as informações. Só que talvez eles não sejam legais, como algumas pessoas utilizam, vocês sabem claramente.
o quanto hoje aumenta a demanda dentro da Dark Web. Não é nada que nós não É. tenhamos informação, né? Antigamente as pessoas falavam, vai para 25 de março e compra os CDs É, relacionados à Receita Federal e outros. Não precisa, né? não Hoje a gente precisa, não tem, precisa sair de chega casa. na porta. Não precisa. Inclusive, isso vem também através dos algoritmos. Deixa eu te Mas falar eu uma esqueci, eu coisa, vou tem umas responder a sua perguntas pergunta. aqui. Esse assunto vai longe, né? Esse Vai. assunto vai longe. Mas tem umas perguntas um pouco mais assim do dia a dia. A Cláudia Ramos me perguntou aqui, um dia desse mandou para nós, a gente juntou aqui. O que é que a legislação diz sobre multa e juros por atraso de pagamento? Tem um limite para as empresas que elas precisam respeitar? Existe sim. A nossa lei ela estabelece um limite até para que nós não tenhamos aqui abusividade, tá? Em diversos cenários. Então, nós temos a lei da usura, que é um dos limitadores, estabelece que há um índice de correção dentro do nosso país, que é o praticado, e para cada setor você percebe que existem alguns índices que são utilizados e outros que não. Por exemplo, no ramo imobiliário, nós temos a prática comum do uso do IGPM. Quando você fala de uma ação judicial, geralmente a gente tem o INPC, e os juros, geralmente, eles estão limitados a 1% ao mês, ou 0,033 ao dia. Ao dia. Quando a gente foge aquilo que está estabelecido dentro da lei, nós podemos correr o risco de ferir a lei de usura, assim como também praticar crimes como, por exemplo, a agiotagem, né? Existem pessoas que fazem confissão de dívida e estabelecem juros que estão além daquilo que a lei permite. E acham que é normal, porque eu vou compensar uma perda minha. O cartão de crédito estabelece juros diferentes, o banco também. São leis diferentes. Se eu, como O cara pessoa que não joga, estou ele no, joga com se colar, colou, né? Muitos são assim, né? A gente se vê eu não isso, né? tenho autorização do sistema financeiro, se eu não tenho, não estou inserido nos comandos do Banco Central, eu não tenho autorização para a prática de juros elevados ou aqueles que são praticados por banco. A gente tem aqui escola assistindo, e a gente É, sabe que escola é 2% de multa e 1% de juros, e, no caso, se quiser, atualização monetária, que praticamente ninguém faz. Mas é 2 e 1. Eu conheço, e você conhece também, escolas que cobram 10%. E a gente sim, fala, você sabe que está errado, você sabe que você está correndo risco. E aí, algumas vezes eu já perguntei, você, há quanto tempo você faz isso? Ah, a gente tem mais de 30 anos. Eu falei assim, se algum dia alguém resolver reclamar, você pode quebrar a escola, né? Porque é uma prática 10%, inclusive no mercado educacional, que tem a legislação específica, né? É como a gente tem a Lei 9.870 na escola, você tem a lei de inquilinato para relação de locador-locatário, você tem a lei dos planos de saúde, acho que é 9656, se eu não me engano, planos de saúde. Então, tem alguns segmentos que têm legislação específica, né? sim, E o cada pessoal segmento. meio que joga com risco, né? De passar, passou. É o que você falou. Muita gente até desconhece, não sabe que o que, que é caracterizado como lei da usura, e não vai brigar por isso, e passou adiante, acabou, né? É, um princípio que precisa ser observado é o seguinte: cada segmento, muitos, na verdade, muitos, têm lei própria que regulamenta, as lacunas que nós temos dentro do Código de Defesa do Consumidor ou dentro do Código Civil, tá? Dentro da hierarquia, é, é, nós temos a autorização da Constituição para o surgimento dessas normas que estão vigentes no nosso país hoje. Se houve em algum momento que ela foi considerada inconstitucional, já houve discussões, e se está vigente, elas estão dentro daquilo que foi discutido para que sejam praticadas. Porém, a única coisa que nós não podemos esquecer, e que inclusive quem já teve algum processo ou já se defendeu em alguma ação pode notar na prestação de serviços ou compra e venda de algum produto, é que sempre há um tópico, se não prestaram atenção nisso, podem observar. Abre-se sempre um tópico para falar sobre a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor. Em todas as relações comerciais, quando você tem uma discussão jurídica, há uma discussão sobre isso. Então, o que norteia as relações comerciais no nosso país hoje, de maneira geral, ainda que eu tenha
uma legislação específica, tudo volta a fazer referência ao Código de Defesa do Consumidor. E o que está lá, então, precisa ser, sim, observado, tem que haver uma atenção. Essa questão da multa de 2%, ela, inclusive, vem desse histórico. Obviamente, lá na lei do inquilinato, nós tínhamos uma multa aplicada maior em outros segmentos também. Mas, ao longo do tempo, até pela analogia com o CDC, unificou-se a aplicação da multa num patamar menor, mais razoável de 2%, tá? O que que a gente tem quando as pessoas falam, mas eu já sofri multas maiores, eu já apliquei, nunca teve problema. Onde é que nós temos multas maiores? Quando eu estou dentro dos processos judiciais. Aí eu trabalho com multas diferentes que são aplicadas pelo judiciário, onde eu também discuto, em alguns casos, com o próprio juiz, se ele, de repente, já tem por prática a aplicação, por exemplo, na trabalhista, que aí foge a questão do consumidor, eles praticamente costumam colocar 50% num acordo que eu vou fazer, 50% de multa. Em alguns casos, a gente pode pedir 100% ou 70%. Então, é um fator de discussão, mas é discutido dentro das ações. Naquilo que a gente trabalha via contrato, o correto é observar o que está dentro do CDC, Código Civil, e obedecendo os princípios de proteção, sempre a pessoa que está inserido dentro da nossa Constituição, que é artigo 5º, artigo 7º da Constituição. Sempre pautar por isso. Deixa eu te falar. O Fred Lima perguntou assim: quais são os direitos do credor no caso de um cliente, aí ele fala pessoa jurídica entrar em falência? Quais são os direitos, vou reler, quais são os direitos do credor? Como se dá a ordem de pagamento das dívidas? Essa parte era melhor que a pessoa nem tivesse essa dúvida. Provavelmente é porque tem alguma dificuldade e sabe lá em que cenário ele se encontra. Dentro do nosso país existe uma tendência muito grande em um processo mais moroso, no que tange a questão da falência. E a linha de preferência sempre traz o quê? Os débitos que estão relacionados ao crédito da União, dos estados e do município, os créditos trabalhistas, né? Aquilo que foi considerado como verbo alimentar são as primeiras na linha de preferência, e depois que a gente, de maneira muito resumida, atende a essa demanda, é que começa então a trabalhar com os credores quirografários, que são os últimos na linha de preferência. Então, é Então, lá precisa pelo quarto, passar. quinto lugar. Quinto lugar, de modo geral, a gente pode colocar que é quinto lugar quando você pensa, então, como empresa que vai buscar receber aí né? Vai receber o seu Eu crédito e estou ele não rindo tem aqui nenhuma porque dessas o Brasil não preferências. é para fraco, não, né? Eu discuti há um tempo atrás com uma empresária que tem aqui no nosso país uma empresa e tem também uma empresa, uma multinacional, e ela argumentando sobre as diferenças da legislação e as possibilidades e proteções que ela percebe e as viabilidades para melhorar como empresa lá fora e o quanto aqui, na verdade, as tendências são para que o empresário afunde. Eu não vou entrar nessa questão, senão a gente vai discutir pontos Nossa, mãe do políticos, céu. né? É. E vamos sair do tema, com certeza. Ó, tem mais uma pergunta aqui, acho que a gente tem um tempinho ainda, uns 10 minutinhos, para obedecer aí, para também não sacrificar muito o pessoal, né? O Carlos Tales, é isso mesmo. Existe um prazo máximo para cobrar uma dívida? Quando ocorre a tal da prescrição, e como é que isso impacta a empresa credora? Bom, impacta, né? Mas acho que a essência da pergunta é se tem um prazo máximo, né? Tem, né? Nós temos Vários, alguns né? prazos, né? Exatamente. Para trabalhar a questão especificamente, eu teria que saber qual é o ramo de atuação, né? Porque nós temos, por exemplo, para determinados créditos, o prazo de 3 anos, para outros 5 anos e para outros 10 anos. Nós temos ações de cobrança também, algumas ferramentas jurídicas que dependem da capacidade, daquilo que nós temos em mão como título para cobrar e também do objeto dessa discussão. Por exemplo, se eu for trabalhar um título executivo extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, eu tenho alguns prazos. O cheque, por exemplo, é um período menor. Para eu executar um cheque, eu tenho 6 meses.
Eu trabalho com uma prescrição bem reduzida. Se eu for trabalhar com uma nota promissória, dentro do cenário de uma ação de execução, eu tenho algumas possibilidades. Eu falo na execução, tá? Eu Uhum. tenho aqui o prazo de 1 ano. Se eu for trabalhar com monitor, eu tenho 3 anos. Então, vai depender do título que eu tenho em mãos, qual é o meu ramo de exploração econômica para trabalhar, para eu entender exatamente qual é. Existem prazos, é importante que você, como empreendedor, entenda na sua área qual é o prazo prescricional para discutir, né? Na locação é uma coisa, o valor a ser pago de aluguel, por exemplo, eu tenho um período e é um período curto. Se é uma seguradora, eu tenho um outro período. E é um período também mediano. Agora, quando eu vou trabalhar com dano moral, por exemplo, dentro de uma relação comercial, eu tenho outro período. Então, precisa ter realmente alguém que conheça a respeito ou uma assistência jurídica que possa te embasar para não perder dinheiro, para não ficar É. com os títulos A área ou educacional é 5 anos, né, atrasados. Patrícia? A área educacional, né? Isso. Na área educacional, nós temos o contrato. O contrato, nós temos 5 anos para discutir, né, os valores que são devidos dentro do contrato. Agora, se eu tiver títulos vinculados a esse contrato, eu posso trabalhar num período inferior, se eu não trabalhar especificamente o contrato. Se eu quiser uma ação de execução, por exemplo, eu vinculei esse contrato a títulos, eu posso trabalhar somente os títulos em períodos menores. Que é a ação que eu tenho, o período mais curto é a ação de execução, que aí eu não discuto a origem desse título, né? Eu consigo pedir para que em um prazo, a justiça determina que ele efetue pagamento ou embargue, falando, ó, já paguei, está aqui o comprovante, né? Uma das formas de defesa que ele poderia fazer. É um assunto muito extenso e para falar dele de maneira mais A profunda, gente realmente precisa de umas cinco demandaria horas muitas horas. Você brincando. sabe o quanto a gente já conversou sobre isso, sobre essa Deixa eu te questão. falar, ó, o Ricardo Silva, ele perguntou assim, em caso de uma renegociação de dívida, quais os cuidados legais a empresa deve ter para garantir que o acordo seja válido e boa pergunta, e juridicamente seguro? Vou A repetir. formalidade. Em caso de renegociação da dívida, quais os cuidados legais a empresa deve ter para garantir que o novo acordo seja válido e juridicamente seguro, numa Uma renegociação? Uma das primeiras coisas é entender se você tem braço suficiente para fazer a cobrança desse crédito, caso não ocorra o pagamento do acordo como você pretende, se você já está apto, pronto e já tem uma estratégia para recuperar esse crédito no futuro, se o acordo não for cumprido. E junto com ele, ao mesmo tempo, é ter o conhecimento da formalidade que você precisa observar na hora de elaborar o acordo. Se você vai fazer isso através de uma confissão de dívida, precisa saber fazer uma confissão de dívida eficaz e válida, né? Não adianta eu fazer uma confissão de dívida que não tenha todos os requisitos que garantam a executividade desse título. Se eu vou usar um outro título, é entender também o prazo prescricional desse título e sempre obter os dados pessoais da pessoa com quem você vai fazer o acordo, a renegociação, de forma que ela venha viabilizar realmente a recuperação desse crédito. Algumas empresas têm trabalhado ultimamente não só com isso, mas ao mesmo tempo com a busca de um sistema de localização e percepção dos relacionamentos ao redor desse cliente, dessa pessoa com quem você faz um acordo. Por exemplo, nós temos usado em alguns processos o pedido de ofício junto ao iFood, dentre outros, porque a pessoa diz, olha, não, ela se esquiva de uma citação, tá? Ela evita ser citada. Em alguns casos até é ruim falar sobre isso, mas algum colega sabe muito bem quais são os trâmites para ser citado, e ele busca por todos os meios não ser citado. Então, ele não atende o oficial de justiça, ele não recebe a carta, e o processo vai arrastando, e dependendo da capacidade técnica do profissional, essa ação ela fica ali morosa, sem evolução. Uma das ferramentas utilizadas hoje é exatamente além das ferramentas que o judiciário já tem, né, o Renajude, Sisbajude, Infojude, que trazem aqui as possibilidades de informações, e também ofício à Receita Federal, enfim.
buscar através das linhas de relacionamento desse cliente meios de localizar os endereços reais onde ele realmente recepciona. Ele fala, não, não tinha ninguém lá, ou estive naquele lugar, o oficial certifica no processo, né? Estive no endereço e foi dito que não mora, essa pessoa não mora lá. E você insiste, a sua palavra contra o do oficial. Como é que eu vou constatar que ele realmente reside lá? Se eu consigo identificar a rede de relacionamentos e eu consigo a expedição de um ofício, por exemplo, para um iFood ou para alguma outra empresa de entrega que a gente tem aí, ou de repente para uma empresa de energia ou de gás, uma concessionária dessas que nós temos alguma autarquia, fatalmente você vai pegar dentro de um tempo recorde entregas para esse local e vai identificar que realmente ali reside a pessoa e consegue certificar a tentativa de se esquivar da citação e continuidade. Além disso, a gente tem outros fatores. Eu botei todos os meios de citação e não consegui, a gente tem a opção de repente, juridicamente falando, aí uma questão mais técnica, né, que deveria ser o conhecimento do profissional que assessora as empresas, de pedir, de repente, um arresto cautelar, né? Hoje a gente tem citações que o cliente liga desesperado falando, doutora, minha conta está penhorada, eu não tenho processo nenhum, eu não sei de nada, eu estou tentando localizar e eu não sei o que é. Do que deriva isso? De uma determinação do juízo para fazer bloqueio de contas, muitas vezes por 30, 60 dias consecutivos, sem que a pessoa tome ciência disso, porque sabe que se for citado primeiro, ele vai se esquivar, ele vai evitar o pagamento. Então, a justiça, de um determinado modo, também se adaptou, se ajustou. Não são todos os juízes que deferem, mas a gente tem tido bons resultados nesse sentido na maioria das varas, tanto em São Paulo, como também em outros estados, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, a gente tem bastante decisão nesse sentido, o Espírito Santo também tem. Enfim, é saber utilizar, além de você ter internamente alguém que conheça o que está fazendo na renegociação, é ter uma assessoria que também conheça o que vai fazer quando receber o título em mãos. Legal. Ó, última pergunta. Se um cliente falece, deixando uma dívida, quem é o responsável pelo pagamento? O espólio. Se o cliente faleceu, nós sabemos que para findar a vida, assim como a gente tem a certidão de nascimento para quem nasce, a gente tem que declarar a morte, que não é só gerar a certidão de óbito, a gente precisa encerrar então todas as atividades, ocorre naturalmente uma notificação dos cartórios para o Banco Central, enfim, para encerrar ali a tramitação burocrática vinculada aos documentos. Porém, na maior parte das vezes, todas as pessoas, quase todas as pessoas entendem que precisam fazer o inventário. E se há patrimônio dessa pessoa, quem vai responder pelas dívidas que permanecem é exatamente esse patrimônio. Então, é o espólio. Você pode pedir para oficiar. Hoje a gente tem algumas formas. Obviamente, as pessoas perguntam, deve ser uma outra pergunta que viria. Ah, mas e se o inventário for feito extrajudicialmente, que é o que mais acontece atualmente? Não são todos que ocorrem judicialmente, a gente não consegue consultar, doutora. Sim, conseguimos. Existem algumas ferramentas, alguns sites, algumas plataformas que conseguem pontuar e dizer em que cartório está correndo o inventário, onde foi feito ou não foi feito, ou se está ainda em andamento, dá para saber. E aí você pede para habilitar o crédito dentro do inventário para receber o que é devido, tá? Que eu sei É, muito bem de onde vem essa pergunta, assim, morreu, eu sou herdeiro, não vai atingir aquilo a minha herança. não devo nada. Eu não devo, mas daquilo que eu Pois iria é. receber, Até vão. distribuir a sua parte, né? Até que todos os que são herdeiros recebam, primeiro paga-se as dívidas para depois dividir aquilo que ficar. De Tá? qualquer Já tenho, maneira, inclusive, vários casos quem como fez esse. a pergunta vai pagar, indiretamente vai pagar, vai sobrar já, o que Sim, sobrou já descontou a dívida. exatamente. Patrícia, tem Inclusive, Dorival, um quando monte de pergunta aqui, mas sem chance, não dá, porque a gente tem que. imagina, eu É, entendo. a gente vai. Oi? É, só complementando sobre esse assunto, quando é um inventário judicial, é possível que você peça para fazer a penhora na capa dos autos. Então, fica constando, embora a gente não tenha mais o processo físico, né, um termo que era usado já há muito tempo, a gente faz essa penhora, ela fica registrada no sistema e se qualquer crédito, qualquer valor entra no inventário, automaticamente
a vara onde corre o processo, onde você ingressou com uma execução, uma ação de cobrança, onde tem o cumprimento de sentença, enfim, recebe a notificação de que tem um crédito disponível, então, e aí esse dinheiro entre os juízes é feita uma comunicação via cartório para que seja feita a transferência para pagar a dívida. Legal. Ó, isso aqui parece programa de televisão. Ah, infelizmente, nosso tempo está acabando. É mais para respeitar mais ou menos o horário aí de 1 hora, né, das pessoas e tal. A gente sabe que esse é um horário muito disputado. Esse horário de 7 da noite tem 500 mil lives acontecendo. As pessoas ficam para onde eu vou, né? Então, para respeitar. Patrícia, valeu, obrigado Muito obrigada. pelas respostas aí que você deu. Tem um monte aqui, eu vou mandar para você se divertir depois as outras aqui que eles mandaram aqui para a gente, né? A Patrícia, deixa aí os seus contatos, Instagram, de repente alguém precisa de algum apoio aí. Patrícia, Perfeito. É patricia@cerqueiracitino.com.br. Se tiverem alguma dúvida também de anotação com relação a isso, podem procurar pelo Dorival, ele também tem os meus contatos aqui, pode nos direcionar. E vai ser um prazer responder eventuais dúvidas que surjam ao longo do tempo. Sucesso nessa empreitada. Parabéns pela iniciativa e pela insistência em legal. continuar reduzindo a inadimplência no nosso país, em reeducar as pessoas. Sou fã desse trabalho, sabe muito bem que compartilho dessa mesma ideia. E fico aqui à disposição para continuar nessa mesma linha, reeducando, Vamos marcar ensinando, outras. com Vamos marcar certeza, outras, que é sempre bom, né? com certeza. Só é difícil que a gente consiga separar os temas, você já viu? Toda vez que a gente fala É, de cobrança, tudo vem não. à tona, né? São temas É, a contínuos. mesma coisa aconteceu com o Marco quando a gente falava de sistemas. Tinha um monte de pergunta lá e tivemos que nos restringir a meia dúzia, porque por tempo e por também a gente tem que respeitar, né? Então, são assuntos que chamam, né? Que acabam sempre nos absorvendo, né? Com Mas certeza. valeu, obrigado, Patrícia. Eu que agradeço. Gente, eu vou só rapidinho. O que que acontece? A gente falou, então, lá no primeiro dia, a gente falou sobre a política de cobrança. No segundo dia, sobre sistemas de cobrança. No terceiro dia, a gente falou sobre gente preparada. E no quarto dia, hoje, a gente falou sobre a orientação jurídica, né? Algumas questões jurídicas que permeiam a atividade de cobrança. Mas ainda não encerrou, a gente ainda tem. Eu falei que eu tinha uma surpresinha no final, é um projeto que eu quero te apresentar em seguida, tá bom? 5 segundos. Então, é hora de virar a chave e entrar para dentro desse projeto de mentoria Cobrança 360 Graus, que é um programa exclusivo e avançado que eu criei justamente para ajudar profissionais como você a superar todos esses obstáculos que a gente vem conversando ao longo dessas aulas todas. Essa mentoria é a próxima etapa para quem acompanhou as aulas gratuitas e deseja levar a sua gestão a um novo patamar. O acompanhamento é feito direto, aplicando práticas que eu desenvolvi nesses 30 anos de atuação em cobrança e recuperação de crédito. Nós vamos criar e implementar ações estruturadas e personalizadas à sua realidade. Por isso, é um grupo reduzido, já vou chamar a sua atenção. É uma experiência voltada para gestores determinados a promover mudanças nos seus ambientes profissionais. Você vai ver que não é preciso enfrentar esses desafios sozinho, nem ficar no método de tentativa e erro. Faz, deu errado, corrige, e o tempo vai andando e as coisas vão acontecendo. Com essa mentoria 360 graus, você vai ter feedbacks, insights para rever, revolucionar, melhorar os seus resultados. Você vai aprender exatamente o que é preciso fazer para destravar o potencial da sua operação de cobrança. Entre os principais pontos, eu queria te falar alguns que são importantíssimos para você ouvir e para você pensar antes de se juntar a gente. Olha só, acabar com a questão da improvisação e implementar processos claros, do contato inicial feito por alguém da sua equipe até a negociação final, tornando a cobrança uma máquina bem azeitada.
sabe, sem interrupções, sem fragmentações. Você vai aprender a liderar times com maestria, desenvolver habilidades de liderança para motivar a sua equipe, vencer as resistências internas e criar um ambiente onde cada colaborador ou cada cobrador ele dê o seu melhor e se sinta parte de uma grande engrenagem. Criar metas alinhadas com a realidade do seu negócio. A partir do momento que a gente tem a visão do quadro da inadimplência da sua empresa, a gente consegue pensar em metas que sejam possíveis de serem alcançadas e factíveis, sabe? Sem desanimar o time. Formar cobradores com alta performance. Acabei de falar nesta aula sobre o que é um time de alta performance. Então, nós vamos te dar condições de implementar técnicas, treinamento, com acompanhamento, que vão transformar esse teu pessoal, esses cobradores comuns, digamos assim, em profissionais de elite, profissionais realmente de alta performance, confiantes, produtivos, prontos para pegar o touro à unha, né? Qualquer tipo de inadimplente, pronto para isso. Nós vamos analisar junto com você os principais indicadores chaves, porque existem um monte deles, mas quais são os mais importantes frente à sua realidade? Então, a gente vai tomar decisões embasadas, ajustar rotas rapidamente e comprovar com os resultados, provar os resultados com números, né? Para padronizar e implementar régua ou réguas de cobrança, dependendo do quê? Dependendo de categoria de cliente, dependendo de perfil, dependendo de tempo de atraso. Então, isso vai garantir o quê? Consistência nas abordagens e a maximização da recuperação de crédito, porque você elaborou, desenhou uma régua adaptada àquele perfil. Então, eu queria que você percebesse que esses tópicos, eles não estão jogados aqui ao acaso. Eles são exatamente as competências que diferenciam uma baita de uma equipe de cobrança e uma operação mediana, digamos assim. Então, quando você domina esses pilares todos, você vai deixar de apagar incêndios, tá? E vai partir para uma gestão proativa, previsível, em que os resultados acontecem quase que no piloto automático, na medida que você implanta políticas, sistemas, pessoas de uma forma, vou usar o mesmo termo que falei agora há pouco, azeitada, os resultados vêm. Mas o que tudo isso significa na prática? Significa transformação. Ao final desse projeto, ao final dessa mentoria de 6 semanas, você pode esperar o quê? Uma mudança profunda na forma. Você vai ter condições de promover mudança na forma de atuação, no modelo de gestão, né? Algumas coisas são feitas imediatamente, outras vão acontecer no decorrer do tempo, a partir do momento que você tiver os recursos à sua mão. Imagine você trabalhando com um time com garra, com propósito, com drive, né, que a gente chama, com pique, sabe? Buscando o quê? Inovações, buscando melhorias, né, e num processo de demonstração de entusiasmo. Então, a desmotivação, por exemplo, se você tem um time ou algumas pessoas desmotivadas, isso vai dar lugar ao que é o compromisso, ao comprometimento, né? Cada membro da sua equipe saberá exatamente o que fazer e como fazer. Ele vai se sentir parte das conquistas. Além disso, os processos poderão ser, por que eu falo poderão ser? Porque você vai ter todos os recursos para fazer isso. Alguns a gente consegue fazer durante a mentoria, outros vai levar mais tempo, vão levar mais tempo. Então, processos padronizados. Então, aí você vai poder dar adeus a retrabalho e confusão. Quando você define os processos, define uma régua eficiente, cada etapa da cobrança vai fluir. Os inadimplentes serão cobrados no time certo, da melhor forma, e nada mais vai escapar pelas mãos por falta de acompanhamento. As metas batidas e superadas, quando você ajusta as metas à realidade, como eu acabei de falar, analisando, vendo o seu quadro, e você dá meios para as pessoas atingirem, o resultado é claro. Meta batida deixa de ser uma exceção e vira uma regra. Não pode ser uma exceção. Às vezes bate, eu vi pelo material que vocês me responderam, alguns responderam que às vezes o time bate meta, às vezes não. Então, sua equipe vai passar a atingir as metas e até superar essas metas. Os objetivos de recuperação serão consistentes, mês após mês.
tomar decisões e a tomada de decisão vai ser o quê? No menor risco, porque você vai saber exatamente o momento de intervir, quando negociar, porque você tem o quê? Indicadores de desempenho. Então, você vai desenvolver uma visão estratégica que permite o quê? Ajustes finos, rápidos, que mantém a performance sempre alta. Cobradores de alta performance formados por você. Que tal se tornar um líder formador de talentos? Imagine isso dentro da sua empresa, a sua área sendo reconhecida como uma área que fornece, que forma talentos. Então, você vai ter técnicas, e com essas técnicas, seus cobradores, não sei o título, pode ser outro título na sua empresa, mas eles vão evoluir, sabe? Eles vão evoluir nas habilidades de negociação, nas habilidades de persuasão, porque você vai ter ferramentas para isso. E serão possivelmente campeões na recuperação. E isso vai, evidentemente, refletir nos índices de inadimplência da sua empresa. Você vai poder melhorar fortemente esses índices de recuperação, trazendo o dinheiro que está lá fora, trazendo o dinheiro que está na rua, que de repente esse dinheiro está fazendo falta para a sua empresa comprar um material, para a sua empresa adquirir uma propriedade, montar um galpão, comprar uma máquina, e ela perdendo competitividade porque o dinheiro está lá fora. Então, pense no impacto do seu trabalho e dessa sua performance para a saúde financeira da sua empresa. Então, você vai ter profissionais extraordinários. E eu já disse lá atrás, nessa aula de hoje mesmo, eu disse que profissionais extraordinários são só 10%, né? Em outras palavras, a mentoria vai te tirar, digamos assim, eu vou exagerar, do caos para a excelência. E você vai eliminar aquela questão, aquela sensação de enxugar gelo, sabe? Dando lugar à confiança de quem vê o plano colocado em ação e funcionando. Sabe? Você vai certamente se sentir orgulhoso pela mudança, um time unido, o processo rodando, a inadimplência caindo e o reconhecimento chegando. Pense nisso. A transformação não é só na área de cobrança, é sua como líder. E não precisa confiar nas minhas palavras se você achar que eu estou aqui falando tudo isso para te convencer. Eu estou te explicando o que você ganha se juntando a gente nesse grupo seleto, que vai trabalhar nos próximos 2 meses juntos. Então, eu vou te mostrar provas reais de algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de passar por esse processo. Meu nome é João Francisco, sou de Canoas, no Rio Grande do Sul, e tive o privilégio de fazer o curso com o professor Dorival Machado. Foi um divisor de águas na minha vida profissional, onde eu, antes de chegar no curso, eu apenas era um cobrador, fazia o trabalho de cobrança e utilizava poucas ferramentas, não tinha uma abordagem específica com o cliente. E quando eu fiz o curso, eu consegui abrir meus olhos, e modificar diversos processos dentro da empresa onde eu trabalhava. E casualmente também fui promovido depois do curso. A nossa inadimplência, por exemplo, nós tínhamos em torno de 12% no fechamento do ano, em torno de 30% no fechamento do mês. E após o curso, implementando todas as dicas, as ferramentas, todos os processos que o Dorival nos passou no curso, nós conseguimos fechar a inadimplência praticamente 2 anos depois em 4,5%. Ou seja, saímos de 12% para 4,5%. E na do mês fechava em torno de 17%. E antes era 30%. Nós implementamos várias ferramentas de cobrança ativa e preventiva que o professor Dorival nos passou no curso. E foi o plus da minha carreira o curso. Foi o melhor curso que eu fiz, o curso com o Dorival Machado. Então eu recomendo para quem esteja pensando em adquirir ou contratar alguém para melhorar os resultados dentro da sua empresa. Para mim, o melhor de todos é o Dorival Machado. Olá, eu me chamo Douglas Madeira, eu sou o diretor acadêmico da Escola Zion, uma rede de escolas de tecnologia com mais de 10 unidades no Brasil. E eu estou muito feliz de estar falando aqui nesse vídeo sobre esse profissional incrível que é o Dorival Machado. Eu tinha um grande problema que era um alto índice de inadimplência escolar. Nós fizemos um contato, contratamos o serviço de consultoria do Dorival, onde ele entendeu sobre o meu negócio, entendeu o que nós tínhamos de pontos para melhorar dentro do setor de cobrança. Ele pôde enxergar todas as áreas que nós precisávamos de ajuste e como os nossos funcionários precisavam ser treinados. O impacto é que o índice de inadimplência na minha escola diminuiu drasticamente e os resultados aumentaram. Por isso, eu, Douglas Madeira, indico esse profissional brilhante
que é o Dorival Machado. Esses são apenas 2 entre muitos casos de profissionais que deram esse passo e transformaram suas realidades. E o próximo caso de sucesso pode ser o seu. Depende de você querer que seja o seu. Lembre-se, todos começaram exatamente de onde você está nesse momento. Na dúvida se deveriam ou não se juntar a essa mentoria e decidiram investir em si mesmos. Eles decidiram investir. Os resultados falaram por si. Isso é a prova mais poderosa e se funcionou para eles, pode funcionar para você também. Não tem como. E para tornar essa decisão ainda mais fácil e agregar mais valor a essa mentoria, eu preparei alguns bônus especiais que você recebe ao se inscrever sem nenhum custo adicional. Vou compartilhar com você a partir de agora. Então, o primeiro bônus que eu quero dizer para você se juntar a um seleto grupo, é um pacote completo de planilhas, né? Planilhas são modelos prontos, com visual profissional e exclusivo até, tá? Já com fórmulas e tal. Essas planilhas são sobre acompanhamento da inadimplência, a recuperação, o desenvolvimento da equipe, os canais que estão dando certo, tudo medido com planilha, as ações que estão sendo feitas e muito mais. Então, é o ideal, são planilhas ideais para você ter como opção para apresentar para o seu superior, seja ele seu gerente, seu diretor, enfim. Então, o primeiro bônus é esse pacote de planilhas. Vai juntando aí que tem vários. O bônus número 2 é uma aula extra sobre como construir uma política de cobrança. Eu gravei uma aula com 35 minutos. Essa aula fala sobre como construir a política de cobrança, a régua de cobrança, as réguas de cobrança, enfim. Por quê? Porque diversas empresas que eu conheço, que eu já trabalhei, enfim, e até médias e grandes empresas, elas não têm uma política de cobrança escrita, documentada, elas têm uma prática de cobrança. E aí, cada um faz do seu jeito. E aí, quando cada um faz do seu jeito, é assim, uma pessoa vai embora, entra outra e essa outra faz do jeito dela. Mas se tem uma política de cobrança que é instituída e revisada anualmente, o que mudou, o que não mudou, as pessoas têm que agir conforme a política de cobrança. Então, eu te dou uma aula, no bônus 2, uma aula de 35 minutos sobre como montar a sua política de cobrança. O bônus 3 é um treinamento. Eu vou te dar 3 vídeos. Um vídeo sobre as etapas do processo de cobrança, para você treinar o seu pessoal. Você pega esses vídeos e apresenta para o teu pessoal, discute, trava, volta, enfim, faz uma sessão de treinamento com ele, que vale a pena. O primeiro fala das etapas da cobrança. Então, o planejamento. No planejamento para cobrar, de cara, são 13 perguntas que têm que ser respondidas. Depois, no início da cobrança, mais 6. No durante, mais de 20. E no encerramento, 3 técnicas para chegar mais rápido a um acordo. Então, eu te dou, nessa aula, o passo a passo do início ao final de uma cobrança. São 35 minutos de muito aprendizado. Uma outra aula que eu gravei são 25 minutos para trabalhar tipos de inadimplentes, a melhor forma de cobrá-los. Então, como você reconhecer aquele tipo, como você, ao conversar com ele, ao ver o histórico, ao ver tudo que você tem de detalhamento dele, como é que você caracteriza, como é que você define que aquele cara é um perfil X e como lidar com esse perfil X, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, são 25 minutos também que você, que é gestor, pode usar para treinar o seu time, e se você não é gestor, para você melhorar a sua performance. E a aula 3, que é um bônus 3, né? Que na aula 3, que é uma aula sobre técnicas de negociação, com mais de 15 técnicas de negociação para se chegar a um acordo. São 25 minutos também. Então, só esse bônus 3 é um treinamento. É um treinamento para teu time. Vai vendo quanto isso poderia custar. Eu sei quanto eu cobro por um treinamento de um dia sobre esse assunto. Não vou entrar no detalhe agora, mas certamente é alguma coisa a se considerar. Aí tem mais um bônus, o bônus 4. O que é o bônus 4? O bônus 4 é um checklist cobrança inteligente. Então, é um checklist onde você vai poder aplicar
antes, durante e depois do contato, para você acompanhar resultados. É como se fosse um manual prático. Aí você fez isso? Tchá, 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 fiz. Você fez isso? Então, várias perguntas, aí 7, 8, 9 perguntas em cada fase dessa aí, para você saber se você está fazendo um trabalho bem feito, um trabalho que demonstre método, que demonstre realmente conhecimento. Bônus 4. Bônus 5, um e-book sobre lidar com inadimplentes difíceis. Naquela outra aula era tipos de inadimplentes. Agora, especificamente, são os inadimplentes difíceis. Então, é um conteúdo valioso, direto ao ponto, com soluções práticas para as situações mais delicadas do dia a dia. Então, é o bônus número 5, um e-book sobre os tipos de inadimplentes difíceis de se lidar. O bônus número 6 é o meu livro físico. Então, você vai receber o livro que tem 120 e poucas páginas, uma coisa assim. Esse livro, ele tem as 103 abordagens para você cobrar o inadimplente e manter o cliente. Então, é um livro que tem foco nas pessoas o tempo todo. Eu sentia a falta disso. O livro anterior que eu escrevi, ele era focado em processos, procedimentos, políticas, e ele não falava de pessoas. Nesse, eu resolvi falar de pessoas. Então, é um livro especificamente voltado para pessoas que junta aí os meus 30 anos de experiência aí na área. Bônus 6. O bônus 7 tá, é um outro kit, é um kit de avaliação de competências. Eu falei nesta aula, no comecinho desta nossa aula, falei para vocês que eu ia voltar a esse ponto mais tarde. Lembra que eu falei que ia até sugerir outros modelos? Naquele momento eu sugeri um modelo. Aqui eu vou te dar uma ferramenta completa para você avaliar competências. São 10 dimensões e você pode aumentar essas dimensões. A ferramenta permite, você pode excluir, pode trocar uma pela outra, enfim, de acordo com a sua empresa. Então, essa ferramenta, ela vem acompanhada de um guia, você preenche, então, você lê o guia como preencher, vai lá e preenche, e aí você vê os gaps entre o que é ideal e o que é real, e aí você faz um plano de desenvolvimento individual. E aí eu te mostro também tudo isso planilhado, como você fazer esse plano de desenvolvimento individual. Então, é um diagnóstico e a solução na mesma entrega. É o bônus número 7. O bônus número 8 é o acesso à comunidade Cobrança 360 Graus, que é uma comunidade fechada para os alunos que entraram para dentro do nosso ambiente, toparam seguir com a gente esses 2 meses e criar, enfim, experiências diferenciadas e de alto impacto na performance. Então, é uma comunidade para tirar dúvidas diretamente comigo, trocar experiências uns com os outros e os outros com os uns, enfim, buscar apoio para as decisões e os desafios diários. É um network valiosíssimo, né? Imagina você estar conectado aí com pessoas de outros estados, enfim, que tem diferenças, que produtos, outro é serviço, enfim, é legal, porque isso só agrega. Então, é um momento de compartilhamento de insights. Lá dentro também, isso independe das nossas reuniões. A reunião acontece, mas independente disso, vocês podem continuar trocando figurinhas, né? E eu também vou fazer algumas sessões de perguntas e respostas ao vivo, né? Periódicas entre uma sessão e outra, eu não sei exatamente quantas, conforme eu sentir necessidade, vão trazer atualizações e garantir que ninguém fique perdido. Então, eu falei de 8 bônus. Rapidamente, um pacote completo de planilhas, a aula extra sobre política e regra de cobrança, o treinamento com aqueles 3 vídeos para treinar sua equipe, o checklist de cobrança inteligente, o e-book Como Lidar com Clientes Inadimplentes Difíceis, o livro físico Em Busca da Inadimplência Zero, o bônus 7, ferramentas para avaliação de competências, e o bônus 8, entrar, fazer parte da comunidade e ter como benefício trocar figurinhas sobre coisas que deram certo, coisas que nem tanto, e assim vai. Então, quanto é que você acha que poderia valer todos esses bônus juntos? Sei lá, R$500, R$1.000, R$2.000? Imagine escrever um livro. Você escreve um livro de um dia para o outro, e o meu livro foi escrito, não tinha GPT, não tinha inteligência artificial, eu escrevi na unha, né? Então, coloquei minha experiência ali, não é só o livro,
pacote de planilhas, a gravação das aulas, o conteúdo da aula, gravar a aula, eu estou gravando aqui, mas o que importa é o que eu estou passando para você de conteúdo. Né? O checklist, o e-book, quanto você acha que isso pode valer? Dá uma pensada. Pensa aí para você imaginar quanto custa a nossa mentoria. Aí soma os bônus todos com o quê? Eu topei os bônus e entrei para dentro da mentoria. Então, eu vou ter 6 reuniões. No primeiro mês, reuniões semanais. E no segundo mês, reuniões quinzenais. Em torno de 1h30. Eu sempre falo em torno, que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas é em torno de para você se balizar. E se a gente somar mais esse valor que você já sentiu que tem, mais aqueles bônus. Então, pensa nisso aí. Mas eu não quero que você fique preso ao preço. Eu quero fazer uma outra análise com você agora. Aqui eu quero que você pense, nesse momento, deixa de lado o valor. Pensa o seguinte, quanto vale para você resolver os problemas que a gente discutiu? Problemas de equipe, problemas de índices de recuperação, problemas de uma política que precisa ser adequada, uma regra de comércio que talvez não esteja adequada, um sistema que talvez precisa ser revisto, alguma coisa assim. Quanto vale para você resolver isso? Quanto vale recuperar créditos, receitas que estão escapando, que estão na rua? Quanto vale você se tornar ou você se transformar num líder diferenciado, que apresenta resultado, que vai ter uma carreira, uma possibilidade de ter uma carreira diferenciada? Pense no custo de não agir. Permanecer com a inadimplência alta, perder oportunidade por ineficiência, ver a concorrência avançar, enquanto você fica preso aos mesmos problemas. Isso é muito caro, você pode ter certeza que é muito caro, é muito mais caro do que o preço dessa mentoria. O meu objetivo aqui não é vender a mentoria, é te oferecer uma chance de transformação. Por isso eu montei um pacote tão completo, com mentoria mais bônus, que vale muito mais, ele vale muito mais do que efetivamente ele custa. Você pode ter certeza disso. A gente reuniu conhecimento, ferramentas, o suporte que você vai ter para subir de nível. É literalmente o que eu gostaria de ter quando eu comecei, que eu apanhei pra caramba na área de cobrança, porque não tinha nada disso. Eu aprendi fazendo, eu aprendi tomando paulada, que é o que muita gente fala para mim, eu aprendi na raça, eu estou aprendendo tomando paulada de todo lado. Eu estou entregando esse atalho para você. E para eliminar qualquer risco, o que eu faço? Você tem 7 dias para testar. Mas isso é por lei. Beleza, eu estou te dando essa alternativa. Veja os materiais, comece a interagir com a gente. Em uma semana, 7 dias, eu achei que não está legal, beleza, a gente te devolve. Vai ser o primeiro caso, nós nunca tivemos nenhum caso, mas eu tenho que te dizer isso, a gente te devolve, não vamos ficar questionando, não. Essa garantia é para você ter a certeza de que a gente ter certeza que você está satisfeito, para você ter a certeza que o risco é nosso. E eu faço isso por quê? Porque, genuinamente, eu quero que você veja valor nesse programa, muito mais do que o que ele custa. E eu quero te dizer também o seguinte, essa oferta que você vai ver na página seguinte é uma oferta exclusiva para quem acompanhou até agora. Ela vai fazer parte, 8 pessoas vão poder tirar proveito disso. Eu vou segurar essas condições que você vai ver, eu já vou te dar as coordenadas, valem até a meia-noite de hoje. Depois disso, você pode fazer a inscrição? Pode, até fechar as 8 pessoas no preço normal, que você vai ver na tela que eu vou te falar. Mas são vagas limitadas a 8 pessoas. O meu acompanhamento vai ser feito de perto e eu crio aqui o meu compromisso com você. Eu prefiro um grupo menor, onde eu possa dar atenção e trabalhar com vocês nas dúvidas e na personalização, na customização. Portanto, inscrições abertas. A partir de agora, meu time já colocou no ar inscrições abertas até fechar as 8 ou até das 8 pessoas, tá? Não dá para você adiar essa decisão, porque depois as vagas vão fechar. E se você achar que é marketing,
não posso fazer nada, mas o que eu quero é que você venha com a gente, entre para dentro desse nosso ambiente e você vai ser uma pessoa que vai compor, certamente você vai nos ajudar e certamente outros te ajudarão muito. E vou te dizer, por último, tem mais um detalhe. Fazendo a inscrição hoje, existe já um desconto de R$ 500. Então, hoje, até meia-noite, você vai ter R$ 500 a menos no preço que está na tela que eu já vou te dizer, e lá você vai ver as condições que você pode pagar isso, o parcelamento e tal. R$ 500 de desconto até meia-noite. Depois disso, você pode fazer? Pode, mas não tem mais esse desconto. Então, a hora é uma hora de decisão. Tudo que você aprendeu até aqui nas aulas 1, 2 e 3 te trouxe conhecimento e clareza. E ainda temos aula com a Patrícia semana que vem. Agora, o conhecimento precisa se transformar em ação. Você está diante de uma oportunidade. É pegar, né, nesse impulso, direcionar esse impulso, essa vontade que você está agora para a mudança e entrar para dentro desse ambiente com a gente. Então, te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso que você viu até agora? Vai fechar o caderninho e amanhã você volta à rotina na sua empresa esperando que as coisas mudem sozinhas? Não vão mudar. Ou vai agir e dar o passo que te separa, o que separa aqueles que ficam na média daqueles que são os extraordinários. Lembra os 10%? Lembre-se, é só uma parcela pequena de profissionais que estão nesse patamar dos 10%. E são os que se destacam, que crescem profissionalmente e que são reconhecidos por líderes de alta performance. E aí, basta você apertar o dedinho aí no link que está no chat aí e entrar para dentro. Vai ser um grande prazer te receber. Eu estou aqui de mãos abertas, de braços abertos para te receber e ter você com a gente nessa jornada, sabe? Se você quer subir, evoluir de nível, ver seus resultados realmente melhorarem, faça parte desse time da Mentoria 360 Graus, um projeto que carinhosamente eu criei, contando com a minha experiência de resultados que a gente já proporcionou, claro, proporcionou junto com as empresas, mas que a gente trouxe resultados. Então, não perca tempo. Clique no link que está nos comentários, acesse agora no link, você vai para a página que dirá todos os detalhes da mentoria para garantir a sua vaga. Lá você vai encontrar os detalhes finais para que você possa fazer uma inscrição rápida e segura. Não deixe para depois. Cada dia mais, com inadimplência alta, é dinheiro que não volta, né? É estresse para a sua equipe, é oportunidade perdida. Por outro lado, cada dia mais cedo, junto com a gente na mentoria, é um dia a menos que você rumo à solução. Você vai chegar mais rápido à solução. Quanto antes a gente começar, mais rápido você vai ver os resultados positivos. As vagas são limitadas de fato. Seria frustrante, daqui a algumas semanas, você ouvir a pessoa e pensar o seguinte: puta, eu devia ter ido, eu devia ter embarcado naquela, né? Então, seria frustrante. Então, tome a decisão agora. Clique no link, inscreva-se na mentoria Cobrança 360, venha fazer parte desse time. Eu vou te dar um abraço virtual e a gente vai estar junto nesses próximos 2 meses. Eu te garanto, você não vai se arrepender. Essa é uma chance de driblar a inadimplência, né, e mostrar resultados na sua carreira. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Semana que vem tem mais, na segunda-feira, mas provavelmente lá a turma já vai estar fechada. Foi um prazer compartilhar conhecimento com você. Agora eu conto com a sua presença na mentoria. A gente vai começar no dia 23 de abril, nossa primeira reunião. Vamos juntos tornar a operação de cobrança uma referência 360 graus de alta performance. Para fechar, sou Dorival Machado e eu vou estar te esperando do lado de lá. Vem cá, que eu vou te dar um abraço. Tchau, até já.